Todo mundo me olhando, eu falei, caralho, velho. Que suspense, que pressão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra, com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado, Mariá, Eu sempre. e a nossa frente, que é nós dois, né? Frentinho. Substituição no time, na equipe, se vocês viram os últimos episódios, substituição, voltando aqui. Uma nova dupla, a nossa dupla hoje aqui está Valéria. Olá. Olá, muito bom, obrigado. E Gabriel. Oi. Palmas para os dois, né? Depois você se vira, coloca a palma na edição. Uhul. E o assunto de hoje é, na verdade, um papeando para vocês de um assunto muito importante que, recentemente, isso aqui eu acho que deve ter sido 1 ou 2 semanas atrás, sobre um assunto de purga e nitrosaminas. E eu acho, quando esse paper saiu, eu acabei dando uma olhada nele, Não, mas saiu há 2 semanas. saiu 2 ou 3 semanas, um mês Ah. atrás, no máximo. Ah, No tá. máximo. E é muito significativo justamente porque mostra o quanto a purga é eficiente para aqueles que talvez pensam ou têm algum tipo de dúvida e o quanto que a purga pode ajudar em avaliações de risco de nitrosaminas, mas a gente vai falar mais sobre isso mais detalhando e por isso que a gente vai fazer um papeando hoje aqui para explicar caso a caso todas as coisas. Se você não teve tempo de ler ou se você não viu, já se prepara, senta aí que você vai ver muita coisa interessante, porque o paper é bem bacana. O paper fala muito sobre a purga em si, análise de purga, né? Como uma alternativa para você utilizar não somente em sua avaliação de risco, mas como controle de impurezas no seu processo. Mas, antes disso, Leandro, quais são os recados que a gente tem? O Leandro espera por isso, né? Qual que são os recados, Leandro? As pessoas esperam pelos recados, porque as coisas interessantes. Tem gente que pede lá, mostra o Leandro. Mostra Melhor o não. Leandro. É melhor É verdade. As pessoas, como diria Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem, né? Quem que falou isso? Steve Jobs. Ah, Tive eu juro que entendi outra o coisa. nome do... Olha lá, acho que a Valéria também entendeu outra coisa. O que a gente entendeu? Não sabemos. Fica na imaginação. Isso, vai, Leandro, prossiga, desculpa. Primeira coisa é que estamos no formato Jornal Nacional, né? Eu ia falar isso depois, mas pode seguir. Então, Leandro falou conta, fala aí. Estamos no formato Jornal Nacional, você vê aqui ao fundo É, um outro participante aqui, Lucas. Outros participantes ali no fundo. Hoje o estúdio já tá mais cheio, porque a gente vai fazer um happy hourzinho em breve, né, Leandro? Já Então- tá todo o esquema aqui. Então já tá todo mundo aqui no esquema, no Ansiosos, estúdio. ansiosos. Tá todo mundo aqui hoje, então a gravação hoje vai ser um pouquinho diferente, mas continuamos com a mesma seriedade, né, Leandro? Exatamente. Essa é a gravação de 20 minutos. E é só, mais ou mas- menos pouco. A seriedade não existe. 20 minutos de gravação e happy hour. Isso! Hoje o episódio vai ser bem curto. Exatamente. Mas antes, você vai lá aqui embaixo, aqui, ó. Tem todos os links que eu vou falar, tudo que você precisa. E agradecer nossos telespectadores, nossos specters, que batemos 2.500 pessoas no YouTube. Bate palma aí, pessoal. Todo mundo com palmas. Obrigado. Primeira meia meta do ano foi Ó, atingida. não é colocado, não é fake essas. Essas. Essas fotos são fake, não. Primeira meia meta atingida. Agora vamos para a meta principal, que são Dobrar. os 3 mil. Dobrar. Dobrar, né? Vamos para os 3 mil? Vamos pros 3 mil. Falta Vamos. 500 pessoas. Baby step. Baby step. Baby steps. 500 pessoas é bastante steps, hein? É. Bastante step. Então vamos colocar esse stepão aí, step up. E vamos colocar mais 500 pessoas para chegar a 3 mil pessoas no YouTube. Uhum. Belezinha, minha gente? Muito obrigado a Bora lá, vocês. gente, colabora com nós. E como é que você faz para seguir a gente? Você vai lá no YouTube, podcast Pastelaria Oficial, no Spotify, podcast Pastelaria Oficial. Você segue a gente, compartilha bonitinho, indica pro amigo. Olha só, se quer saber sobre purga, você pega esse podcast, a TV coisou, mas eu arrumo depois, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, nosso grande apresentador. No Instagram, Spectra Soluções Científicas, e no LinkedIn, Spectra Soluções Científicas também. Lembrando que mês que vem, em maio, Mars. Só melhora. no mês 5, em maio, nós vamos fazer um webinar sobre troubleshoot e um monte de coisas sobre o Zenith, Cromatografia. cromatografia, Zenith com Caju, Fusion com a YMC, uma galera, vai ter gente aqui. A gente fez uma enquetezinha algumas semanas atrás, ou uma semana atrás, não sei quando esse podcast vai ao ar. Então fica atento aí que você deve saber a data, se inscreve, que vai ter um webinar gratuito. Conteúdo gratuito de qualidade é só aqui, hein, gente, ó. Quer pagar quanto? Nada, é só você vir, é só assistir. Só vai ter o trabalho de se inscrever. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre colunas cromatográficas, você pega o guia de filtros e o guia de coluna cromatográfica dos nossos amigos do Cromatografando, que está o link aqui embaixo. Tem os cursos o curso Descomplicando HPLC
e HPLC prático e definitivo, também tá no link, vai lá. Manda e-mail. Miller, vi no pastelaria. O cromatografando vai estar no web? Vai estar no Vai webinar estar também. no vai. Eu não podia dar esse spoiler, mas já deram, porque era chegar aqui. O inimigo do enquadramento era surpresa, gente. Faz no corte, então. Não, vou cortar não, a surpresa foi dada. O Miller, o inimigo do enquadramento. Eu vou explicar quando ele chegar aqui. Ó, vocês vão lá, nossos amigos do Chroma, ele vai estar aqui. O Miller vai estar aqui no webinar, mas você fala, olha, vim na Spectra lá, no Pastelaria, tem desconto para eu fazer o HPLC prático definitivo e o Descomplicando HPLC? Dá desconto pra gente, faz o curso, vem fazer o webinar, pergunta muita coisa pra ele aqui do webinar, que vai ter campo de pergunta pro Lucas da YMC, pergunta pro Caju. Contei todo mundo que tava, né? Já deu spoiler total. Pergunta pra você e pra Maria alguma coisa? Pode perguntar. Então tá bom, mas não sei o que é, mas Eu não sei nem se eu vou estar, talvez seja só a Maria, mas tudo bem. Eu? vai estar. Então, aí você aprendeu, comprou lá, fez o curso cromatografando. Comprou o guia de filtros e colunas cromatográficas. Sabe tudo de colunas, equipamento pifou. Você vai entrar em contato. Se eu falar laudo, vocês lembram do quê? Lauro. Coluna. Laudo, coluna, Triart. Triart. É isso. Triart é uma Triart é coluna. coluna. Você lembra de YMC, você lembra de cromatografando. Aqui tá tudo uma coisa só. Conectado. Você vai lá e tem contato com o pessoal da YMC. Fala, meu equipamento quebrou, eu quero uma coluna que era C18, pra todo mundo ficar puto aqui. Porque a C18 ninguém gosta, não sei porquê, eu não faço a mínima ideia da piada, mas eu só tô falando, tô repetindo o que eu ouço. Aham. Vai lá, compra a coluna pro seu equipamento com os nossos amigos da YMC. O Lucas vai te ajudar no seu equipamento se você precisar de treinamento. O Laudo vai te ajudar a vender da melhor forma possível. E é isso aí, ajuda eles, ajuda a gente. E você quer brinde? Vocês querem brinde, né? Todo mundo quer brinde. Quem não quer brinde? Vai lá com o Sérgio. Sérgio, vi no podcast, tá com um brinde novo, que é um copo térmico e uma garrafa térmica novinho, modelo 2025, é tipo um carro. Você vai lá comprar padrão com a Axios. É isso que eu ia perguntar. O que você tem que falar com o Sérgio? Sérgio, Pra buscar o padrão. Sérgio, eu vi lá no Cromatografando que a Axios vende padrão, o melhor padrão do mercado, mas eu quero 70% de desconto. E aí vamos ver o que acontece. Usado! Nossa, E aí eu não sei quanto vai te dar de desconto. matar. Mas pede, fecha em 5. Tá bom já é lucro. Você não tinha desconto nenhum, você vai ter desconto e vai ter copos e canecas térmicas. Eles estão enjoados, né? Não é, menina? Você viu? Bonitão e tal. A Maria falou em copo e caneca lá com a Maria ali, ó. Não é deles, não é esse, tá? Mas imagine Porque você... Spectra aí é só pros zips, hein? Exato, só tem 2 desse. É. Adivinha de quem são? De quem são? Tá, Quem- não, tá na. De quem pegar, gente. Tá olha no aí. escritório. É de quem pegar. Tá de quem pegar. Tá lá Quem embaixo. Quem chegar primeiro usa. Isso. Então você vai lá com o Sergião, pede padrões, compra padrões. Fala que viu aqui que ele dá desconto. Isso é real, não é piada não, tá bom? E a Action está com parceria com a Sample System, vendendo. Ó, tá treinando? Nossa, Não é? viu? cada vez O melhor. ursinho ali, ó, o ursinho de pelúcia bonito. Sen, Que a Iris estaria agarrando ele agora. provavelmente. Você vai comprar lá. O que ele compra lá? Mostrador. Exatamente, inox, em pó, líquido, viscoso. O amostrador que você quiser, é uma empresa inglesa, uma das primeiras empresas a fazer amostradores para o seu equipamento, para sua ciência, para sua coisa tudo. Perfeito. É isso. Bom programa para vocês. Segue a gente. Vamos chegar aos 3.000. Contamos com você. E se inscreve no webinar, hein? O Leandro tá treinando, tá quase bom. Daqui a pouco ele vai entender o que é cromatografia, o que é coluna, o que é mostrador. Não, do evento de ontem eu tava entendendo os negócios lá da Tá, purga, fazer purga, tava entendendo. Basicamente, A gente nem falou de purga. Extraíveis elixir. Mas que nem foi falado Tudo purga. bem. Mas tá bom, né? Mas Então, bem. tinha assim, na palestra do Denis tinha. tá Ele bom. falou um negocinho lá, fazer Tá alguma... certo, tá certo. Falou assim, eu vou pegar o print da palestra, você vai ver, eu gravei. Isso, você coloca na tela. Veja pra vocês. Não, faz isso não. Bom trabalho. Bom programa. Gente, não se esqueça então, se inscreve no canal, dá uma força pra gente, ativa o sininho, dá o like, põe um comentário também pra gente interagir com vocês, saber se a gente tá fazendo e trazendo conteúdo. Está fazendo corretamente e está trazendo conteúdo de valor pra vocês e encaminha pra mais gente, pra atingir mais pessoas, para que a gente possa continuar o projeto também. Certo? E, claro, como o Leandro falou, YMC, Cromatografando e Axios, todos os links estão na descrição do episódio. Bom, recentemente, inclusive, a gente tem conversado bastante e a gente tem ouvido alguns webinars, algumas apresentações da própria Anvisa, das indústrias farmacêuticas, e ainda hoje existia, ou até, por exemplo, antes desse paper aqui, existia algumas dúvidas sobre o fator ou a capacidade de purgar nitrosaminas do processo. Apesar de a gente parecer que é um assunto muito tradicional, muito comum, que a gente já falou algumas vezes, a dúvida sempre permanece. Faltava, por exemplo, alguns estudos como esses que a gente vai contar para vocês, que envolvem experimentos práticos que provam que as nitrosaminas são, de fato, purgadas no seu sistema, tanto com experimento prático, claro, mas
que comprovaria que o teórico também funcionaria. E é como a gente tem ouvido cada vez mais sobre a preocupação com avaliação de risco, fatores importantes que devem ser colocados em análise de risco, o que tem que ter, o que não pode faltar, tudo mais. Esse trabalho aqui, esse paper que a gente vai falar, traz muita luz para esse tipo de assunto. Então, o assunto, basicamente, como é purga, ele envolve nitrosamina, ele envolve CHM7. Se você não assistiu, assiste o último episódio que a gente falou um pouquinho sobre ele. Mas dentro do CHM7 existe uma abordagem para tratar o problema, que são as opções. E aí eu vou deixar para a Maria explicar rapidamente o que são as opções de controle de processo, controle de impureza, para a gente começar o nosso episódio aqui do Papeando, para falar de purga e como que esses controles entram dentro desse paper. Pode ser? Claro, senhor. Então vai lá. Bom, vamos lá. Existem 4 tipos de controle de impurezas mutagênicas descritos no ICHM-7. Para mim, a ordem deveria ser o contrário, mas não tem uma justificativa de ordem, tá bom? Elas só estão colocadas lá. Então, o primeiro tipo de controle de impurezas mutagênicas é o desenvolvimento de método e aplicação no controle de qualidade. Medicamento mesmo do produto. Ou no IFA, ativo, né? ou no produto final. Então, uma vez identificada uma impureza mutagênica por uma análise teórica e de risco, você pode, e confirmada, né? Você implementa o controle disso em rotina. Ou seja, é o mais drástico e mais impactante para a indústria farmacêutica e requer menos, acho que não menos trabalho, porque vai dar um trabalho do caramba, mas menos alternativas aí que fogem do padrão. O segundo tipo de controle é o controle, na verdade, não no IFA ou no produto final, mas nas matérias-primas ou durante o processo, uma vez que eu sei quando essa impureza vai ser formada ou estiver presente. Então, eu posso controlar dentro do limite aceito, né, ou do limite permitido dessa nitrosamina ou dessa impureza mutagênica. Eu posso controlar, por exemplo, o meu material de partida, ou alguns intermediários de processo, ou durante o processo, uma vez que eu sei que eu tenho algum tipo de contaminação por essa impureza e que eu também sei que ela pode ser purgada em algum momento ali, ou seja, ter a sua concentração menor. Então, eu controlo isso durante o processo no limite da especificação. O terceiro tipo de controle é um controle ainda em processo, mas que eu consigo, uma vez que eu identifico a etapa do processo em que essa impureza está presente, eu consigo controlá-la em uma concentração maior que o limite permitido, uma vez que eu associo a esse controle prático, experimental, um estudo de purga. Então, aqui eu já começo a introduzir a purga dentro do controle, mas ainda tem uma parte experimental. A vantagem é que eu controlo essa impureza acima do limite permitido, mas eu tenho que provar, através de um estudo de purga, que os processos seguintes vão conseguir diminuir a concentração dessa impureza ou eliminar essa impureza, ou eliminar, né? É sempre muito difícil a gente falar disso, mas trazê-la para baixo do limite ou para uma concentração em que eu não precise colocar um controle em rotina. E aí, o quarto tipo de controle, que é o controle mais fora, né, do comum, é a purga. Então, é o estudo de purga em que a gente avalia onde essa impureza é formada e as etapas posteriores e compara as suas características físico-químicas com os processos de síntese e prova, através de cálculos matemáticos, que essa impureza não vai estar presente no produto final, principalmente falando de IFA aqui, quando a gente fala de purga, né, não tem muito como não ser, mas falando de purga, eu estou falando de rota de síntese de IFA,
e eu provo, através de cálculos matemáticos, que essa impureza não vai estar presente no IFA final. Também levando em consideração o limite aceitável dela e etc. Então, acho que é isso que Sim, você queria de mim. exatamente. Vocês já viram aquele meme Mind Blowing? Não. Que começa, tipo, uma cabecinha Eu já e vi. aí, tipo, dá uma Ah. opção. Aí é, tipo, o cérebro Vai expandindo. Vai vai expandindo aos poucos. Aí, quando chega no último, é tipo... Bom, Leandro, você já sabe que você vai ter mais trabalho, né, Leandro? Esse aí. Quando eu tava lendo, foi isso que me remeteu. A opção 4, tipo, ficou o cara rei do processo sintético todo. E é isso. Não, e aí, já que a Maria falou isso, o Leandro vai colocar aqui na tela, eu vou pedir para ele colocar aqui, só pra gente falar do título do episódio, o título do paper que a gente tá fazendo pipiando, que é Industrial Case Studies Demonstrating the Applicability of ICHM7, Control Options 3 and 4 for Nitrosamine Control. Então, a ideia é realmente utilizar a purga como estratégia que validaria, por exemplo, ou mostrar que é uma estratégia até conservadora, se você fizer corretamente, para justificar a ausência de risco, né, do seu produto. E por mais que isso possa... Desculpa. Não, por mais que isso possa parecer... Mais uma vez, eu já falei isso aqui no começo. Por mais que isso possa parecer comum e simples, ainda tem dúvidas. E o próprio paper mostra isso, dado dos questionamentos que foram... Eles trouxeram casos reais aqui no paper, então é muito interessante. E os questionamentos que as agências fazem, aparentemente, do que está escrito aqui, mostra o quanto que precisava antes desse paper ser publicado, de mais evidência de que isso poderia ser aceito. Então, para você que ouve falar, não, eu sempre usei purga, você vai ver que mesmo você usando, poderia ser questionado, né? Eu só queria adicionar uma coisa que a gente discute há bastante tempo e que não está explícito, porque a purga está descrita no M7, é que a gente consegue fazer o estudo de purga não só para impurezas mutagênicas, mas para qualquer tipo de impureza formada na síntese, né? Isso. Não, e aí, sendo breve... Que não seja produto de degradação. Desculpa. Imagina, antes de eu passar para eles, para a gente começar a falar mesmo do paper, e eles vão começar a contar casos e casos, e a gente vai começar a discutir aqui, sendo bem rápido, se você nunca ouviu falar de purga, o que a gente está falando aqui é a capacidade, é o estudo que você faz para provar que a sua impureza foi eliminada do seu processo, ao longo do seu processo. Então, pensando que você tem uma rota sintética, você tem várias etapas lá, você adiciona um reagente ou uma impureza foi formada em alguma etapa do processo, o processo ele passa por diversas etapas de outras reações, extração, purificação, enfim, e aí você tem que provar que a impureza não vai estar lá no final do seu IFA ou do seu produto acabado. Vamos falar de limite, IFA, né? Ou abaixo do limite, né? Para você provar que está seguro. E aí existe a purga que a gente fala que é uma purga teórica, que é possível de se fazer, que é um cálculo matemático que você considera parâmetros específicos e basicamente, não somente, mas basicamente reatividade, volatilidade e solubilidade. Então você considera esses parâmetros na sua etapa sintética específica. Acho que a gente já fez um episódio sobre isso. Se a gente não fez ou se eu não lembro. Tem um especial aí. Tem um especial, não tem? Tem. Mas se você quer saber mais, coloca nos comentários que a gente traz mais para vocês, explicando etapa por etapa, novamente, como a gente falou, com mais números talvez, ou com explicações. Mas o fato é que vai gerar um valor matemático que depois esse valor, sendo provado com quanto poderia aparecer ou dentro do seu limite, você vai fazer essa relação, que seria o predito e o observado teórico. Você vai poder isentar o seu risco, que a probabilidade, se der mais de 1000, significa que você pode usar a opção 4, por exemplo. Uhum. E aí, se der menos, tem várias outras etapas, tem várias outras faixas, que aí se sugere a opção 3, a opção 2, ou a opção 1, sempre com justificativa. Então, o objetivo aqui não é a gente explicar exatamente como que foi feita a purga e o que é a purga, mas, na verdade, explicar o que é, como foi feito sim, porque está no paper, mas é mais... Como foi feito para as entrosaminas, que é menos é, comum. Não necessariamente a gente vai falar sobre o conceito de purga tudo de novo, né? Então, basicamente isso. E aí eu passo a bola para vocês, que é essa introdução, e aí eu ia passar a bola para vocês, o que vocês leram, como que vocês viram a apresentação total do trabalho. Quem quer começar? Pode ser o Gabriel. Pode ser o Gabriel, então. Gabriel. Vai, Gabriel! Chama o Gabriel aí. Livre espontânea, né? Bom, a minha visão desse artigo, para mim, principalmente que trabalha
Você, então, que trabalha aí bastante analisando síntese de IFA e produção de IFA de maneira geral, esse é um baita paper para você Verdade. dar uma olhada. Mas basicamente, esse paper ele te mostra diversas estratégias que você pode adotar durante um estudo de purga especificamente para nitrosaminas. Então, ele divide o artigo basicamente nas impurezas que você tem que controlar. Então, sejam elas provenientes de uma mina, sejam elas provenientes de uma mina que é uma impureza, então ela é uma impureza de um reagente, que não necessariamente é um precursor de nitrosamina. Ele também fala de como você pode purgar a formação de nitrosaminas pelas próprias nitrosaminas, então não vai estar mais controlando a amina, que é o precursor. E também dentro de todo esse contexto que basicamente gira em torno desses dois tópicos que eu falei, mas associado às diversas etapas que são realizadas durante um processo sintético. Então ele fica permeando todos esses possíveis cenários. Porque quando a gente pensa em purga, a gente sempre pensa em número de etapas. Então, quanto mais etapa, melhor. Porque você está diluindo ainda mais a impureza. E aí, esse artigo também traz esse caso de que você tem uma única etapa e ainda assim a parada vai. Sim. Então, você pode confiar no cálculo. O que a gente até discutiu um pouquinho antes, que quando a gente está fazendo a análise, o coração bate um pouco acelerado, né? Dá aquele mini ataque cardíaco, assim, né? Eu vou considerar uma purga aqui. Então, dá para considerar. É óbvio que a gente está falando de moléculas que a gente conhece elas como um todo. A gente tem todas as características fisicoquímicas, a gente sabe como elas se comportam. Nesses casos, consegue aplicar a purga com tranquilidade. Agora, quando são moléculas que a gente não conhece esses parâmetros, aí talvez vamos ter mais conservador. E eles conhecem detalhadamente o processo deles, que às vezes quando a gente está analisando, a gente não tem exatamente o processo. Porque é isso, o paper ele dividiu em 3 grandes cases, que é analisar as aminas, que são que seria a fonte da nitrosamina, e analisar as nitrosaminas, só que lá no começo, e depois analisar a nitrosamina na última etapa, que é o problema mesmo, até a mesma gente aqui, ou tudo que já foi discutido anteriormente, a gente, como a Valéria falou, na última etapa, como a gente tem sempre pouca informação do processo, é bastante arriscado falar, não vai ter nitrosamina no final, mas o paper mostra que não, que com muita informação é capaz de... E depende da etapa, né? Na última etapa você vai fazer uma boa extração, lavagem... E as informações que eles têm aqui que mostra que dá para... E a gente vai discutir mais sobre isso. Então vamos começar pelo primeiro caso, o Gabriel. O primeiro caso que a gente olha para as aminas, né? Isso. Do grande grupo, Então, esse primeiro caso, ele mostra... Conta primeiro porque eles também colocam os motivos pelo qual eles estão fazendo. São casos reais, então, você lembra o primeiro motivo? Qual que foi os motivos aqui? Porque muitas vezes são realizados estudos de purga para justificar que aquela nitrosamina não vai estar presente ou esse precursor de nitrosamina, ou seja, a amina, não vai formar uma nitrosamina durante a etapa do produto acabado com a interação com os recipientes. Então, nesse caso, você estaria controlando a amina. Muitas vezes, esses estudos de purga são realizados e eles não são aceitos pelas agências regulatórias. Ou não foram nesse caso, né? Nesses específicos casos que foram mostrados, elas não foram aceitas. E justamente é por uma falta de atribuir os valores corretos durante uma purga. Então, por exemplo, só dando uma leve pincelada, existem valores que você atribui para volatilidade, solubilidade e reatividade. E esses fatores eles vão interferir no seu fator de purga e também no destino, né, que eles chamam. Sim. Então, a razão final, que é o fator de purga dividido pelo limite, né? Sim. Daquela impureza. Daquela nitrosamina, no caso, nitrosamina. E vale comentar que esses valores são arbitrários. Não são valores que a gente tem numa tabela, assim, isso aqui é isso e aquilo é aquilo. Não, é arbitrário. Então, quem está fazendo análise precisa estar muito bem treinado para fazer as escolhas mais acertadas, levando em consideração as condições que ela tem. Sim. E como justamente é livre, né? Não seja livre, mas cada um coloca o seu valor de acordo com o seu conhecimento e o conhecimento que você tem do seu processo.
acaba tendo divergência, né? Porque é basicamente um ser humano corrigindo um ser humano, Exatamente. tendo que concordar com ele ou não. Então, muitas vezes esses casos voltam e é engraçado, né? Porque talvez o método 4 ele tá ali justamente para você não fazer o método 1. Não, mas e eu acho que é uma coisa específica de nitrosamina, porque nitrosamina levantou muito medo da galera. Sim. Isso. Pra tudo. Tanto é que Isso, o episódio anterior, se vocês virem lá e vale a pena conferir, tem a ver com less than lifetime para nitrosamina, que deveria ser aplicado, ou porque dentro do M7, se eles estão dentro do M7, eles poderiam aplicar. Mas a gente sabe que eles ainda têm receios, têm questionamentos e tal. E aí a mesma coisa serve para purga. Então, porque, por exemplo, nesse primeiro caso da gente estudar a amina que é a precursora, o problema que eles mencionam é a amina pode estar no produto final e aí com a questão dos recipientes, nitrito, blá, 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 você vai ter um maior risco. Aí a ideia foi, vamos então fazer uma purga para provar que não vai ter vai tá lá. suficiente, se tiver vai estar muito pouco, a gente não vai ter risco, que talvez em uma avaliação de risco, quando você pensa na avaliação de risco, é isso que você vai defender. Sim. E aí eles, com essas informações, não foi só aceito, por quê? Porque é nitrosamina, entendeu? É Porque bicho-papão. é o medo da responsabilidade depois, dado que, inclusive, eu vou deixar o Gabriel falar, é uma nitrosamina conhecida. Então, assim, é um risco ainda maior, tal, então, enfim. E aí eles falam que as agências, a agência que avaliou isso não aceitou direto esse caso, só com os dados de cálculo de purga, né? Da nitrosamina, né? The risking da nitrosamina. Vai lá. Então, esse primeiro caso, ele trata da produção de um IFA e durante uma determinada etapa, que no caso é a segunda etapa, existe a adição de N-metilmorfolina, então aqui uma amina terciária, só que eles consideram que essa N-metilmorfolina pode estar contaminada com até 0,1% de morfolina, que seria a amina secundária. Então, eles considerando que como a gente já sabe, a amina secundária é o risco, é o cenário de pior caso quando comparado a uma terciária, eles consideraram controlar a amina secundária. Então, controlar a amina secundária no IFA e no produto final também, num nível que mesmo garantindo a conversão dela de 100%, ela ainda assim vai estar abaixo do limite para aquela nitrosamina, né? Abaixo dos 10% do limite daquela nitrosamina. Então, foi feito um estudo de purga, então é um estudo preditivo, porque você está utilizando o seu conhecimento para atribuir as características de volatilidade, Reatividade e solubilidade em todas as etapas. Lembrando que eles têm as etapas, mais uma vez, essa é a vantagem, e aí, no final, essa é uma parte importante da relação. E eles chegaram deixa eu pegar aqui, eles chegaram a um valor final de 10 mil, o fator de purga de predição. Posso fazer um adendo que é super interessante aqui de notar, já que a gente está fazendo essa questão aqui? Para quem faz purga, tem dúvida sobre a etapa, quando eles atribuíram aqui, tem o cake wash, que é famoso quando quem vai fazer. Quem faz que é a lavagem para você purificar o seu produto. Eles mostram que eles fazem 4 vezes. E é interessante que é 4 vezes considerado como um processo único. Processo único. Então, isso faz muito parte da dor, da dúvida que as pessoas têm. Eu considero etapa separada, que entra na variabilidade que o Gabriel falou, pessoa corrigindo pessoa. Isso foi uma coisa que a Anvisa falou no workshop essa semana. O Nairton comentou sobre isso, que a agência gosta, eles sabem que existem várias etapas, da mesma etapa sendo repetida, como o processo de lavagem, filtração e tal, só que eles aconselham colocar o sistema como uma etapa única. A regra deveria ser, não é uma regra, mas uma boa prática para quem tem dúvida gente, conservadorismo. Coloca uma coisa só. Pronto. Se você quer ver se o problema vai ser sanado, coloca como uma alternativa só. Porque se você usar cada lavagem como uma etapa, sem ter muita informação, você pode estar dando um tiro no seu pé. Que eu acho que nesse caso, ele considerou 4 etapas de lavagem porque foram 4 solventes diferentes, né? 4 misturas diferentes.
E aí, por isso que ele considerou 4x, né? Sim. Mas ele só considera como uma etapa. Como uma etapa. É, uma etapa. Então, mas ele considera, se a gente fosse pensar, por exemplo, eu faço 4 solventes, uma etapa de cada. Cada um. Então, eu colocaria mais 10 de solubilidade, mais 10 de solubilidade, mais 10, daria 1000. Aham. Só que não. Não, ele Vamos considera observar- uma. e- Mas ele muda pra um cake wash só. Sim, exatamente, é De isso. 10 para 1. Exatamente. Muda para um cake wash só. Aham. Não interprete como 4 processos que vai te gerar 4 etapas que você vai poder atribuir. A não ser que você tenha certeza. É, mesmo porque você não sabe aonde a empresa vai sair, em qual solvente. Se eu tenho certeza que vai sair com metanol e não vai sair com etanol, então eu considero um ou outro. Mas é que esse caso, com certeza, eles não sabem. É. Eles têm tanto que eles vão fazer 4 lavagens com coisas diferentes. Que estão lavando um Concordo. monte de coisa, né? Um monte de Concordo. impurezas. Incluindo a nossa impureza que a gente quer. Ou a nossa mina que a gente E quer. essa é interessante, né? Porque aí eles usam vários solventes, Uhum. eles vão tentar tirar tudo que pode. Tudo que então, pode. se não tirou no metanol, vai tirar no outro solvente, que vai tirar no outro solvente, que vai tirar no outro solvente. Nesse caso, ainda assim, é mais. Esse caso específico o fabricante do IFA ele usa a metilmorfina, e a metilmorfina não é um solvente, não é um catalisador, não é nada. Ela faz parte da molécula do produto final. Leandro, do eu final. vou pedir pro Leandro colocar aqui a figura. Pra Então, ele ver as etapas aqui. Nesse caso, é fácil de você atribuir valores quando você vai pensar, por exemplo, na solubilidade, porque a morfolina em si, que no caso é a amina que a gente está querendo controlar, ela vai ter uma característica físico-química totalmente diferente do IFA, que vai ser um trambolho bem maior do que uma morfolina. Então, por exemplo, se você pegar um caso desse, por exemplo, você pode usar esse racional demonstrando que a estrutura da sua amina que você está controlando é muito diferente do seu IFA. Então, a chance de, na hora de uma cristalização, essa morfolina se cristalizar junto com o IFA é muito baixa, porque eles não têm semelhanças a ponto de formarem o mesmo cristal. Agora, quando a gente pega coisas que já são mais parecidas, fica um pouco mais difícil. Perfeito. Eles citam isso, inclusive, né? É isso. Então, eles chegaram nesse valor de 10.000, né, de fator de purga, e aí eles basicamente tiveram que fazer o confirmatório da... A gente de relatório falou assim, quero provas. E aí eles fizeram uma conta muito bacana, e a gente estava até comentando isso antes do episódio, que eles até aplicam uma questão da massa molecular, né? Da massa molecular da amina, porque, novamente, a amina que está sendo controlada, ela não é introduzida, digamos, de maneira intencional na reação. Ela está sendo tratada como uma impureza da metilmorfina, que é o reagente. Então, eles fizeram uma predição de purga que deu um fator de 10.000, e aí depois eles fizeram um novo cálculo para corrigir esse fator baseado, utilizando a massa molecular da amina. E aí, quando eles foram testar para ver o que utilizando um padrão de 500 ppb e 200 ppb de morfolina, eles spikearam com 1% de morfolina, então 1% não é o que Seria real. o que seria a realidade. E para ver se realmente, quando chegava no Final do processo, né? final do processo, quanto que tinha de morfolina. Então, eles utilizaram como padrão, novamente, como eu já falei, 500 ppb e 200 ppb, e o spikeado, 2 testes spikeados de morfolina a 1%. E eles viram que no IVA final, a concentração de morfolina ela é muito menor do que o padrão de 200 ppb e 500 ppb. Então, a morfolina no final do processo, mesmo com um spike de 1%, ela vai estar muito abaixo de 200 ppb, que já é um limite muito inferior ao limite aceitável para essa amina. Então, assim, eles conseguem comprovar que o processo deles é capaz de purgar essa impureza. O que eu acho interessante aí, só mostrando alguns pontos de, vamos dizer, confiança, é que eles fazem análise com 10 batches diferentes. Então, assim, não é uma coisa, não foi um exemplo nem nada. E aí eles fazem a consideração do quanto que poderia estar nessa proporção, considerando a quantidade do IFA. Então, eles falam o quanto que, se em teoria calculasse para poder determinar os 200 ppm, então os 200 ppm já é um limite muito acima, porque o limite deles de detecção estaria
abaixo de 200 ppm. Então, se eu tiver abaixo ainda do meu limite, significa que eu não vou encontrar mesmo e tudo mais. E aí eles colocam uns 500 para ser mais conservador, que seria 10 vezes mais do que a especificação, e mesmo assim nada aparece. Então aqui o Leandro vai colocar, Leandro, coloca a fotinho aqui também, para vocês verem que a linha rosa é o resultado do 500 ppb, o azul é o 200 ppb, e o preto e o verde são os spikes que o Gabriel falou de 1%. Da Não, morfolina. só explica o que é spiking, porque daí o Gabriel já criou Um termo, né? um termo, spikeado. Eu não sei. Spikeado. Deu uma spikeada. Pode falar se quiser. Não, ele explica. É verdade. É o quê? É uma linha de pegar a palavra em inglês e conjugar E em português. portuguesar. Quando não for droga, para fármaco, tá tudo certo. Pra Exato. mim, tá bom? Eu posso estar um pouco errado na classificação, mas assim, me corrija o doutor e a pós-doutora. Então, o spiking basicamente é você aumentar a quantidade daquele material que você está querendo analisar num determinado processo. É você intencionalmente, você vai lá e contamina É. o seu produto com aquilo que você está querendo analisar, que você vai aumentar, como o Gabriel E com a falou. Então, concentração conhecida. com a né? concentração conhecida. Então, em teoria, se esse processo não pegasse e eles têm 1%, eles esperariam que 1%, ou qual a diferença, teria que vir no final. E aí a diferença está muito pequena, porque a gente acabou de ver que o processo foi capaz de purgar experimentalmente, né? É isso. Primeiro exemplo. Mais alguma coisa, Gabriel? Ah, claro, e evidentemente, depois que eles usaram essas informações, eles ressubmeteram ao processo, o produto, e aí foi aprovado pela agência, né? Isso. Que mais? Mais alguma coisa? Desse não. Acho que desse caso é interessante só falar mais uma coisinha, que a mina vem de uma mina terciária, e aí eles reforçam a questão de que riscos de aminas terciárias, dado que seu processo é um processo, vamos dizer, simples, porque tem risco, mas dado que seu processo é um processo simples, você tem um risco muito baixo de formação de nitrosamina com base na formação de uma amina secundária, que aí vai reagir com o agente nitrosante. Eles colocam bem... para esse caso, eles estão levando isso em consideração, porque eles estão dizendo que é uma contaminação da morfolina. Exatamente. Então, a amina secundária já está lá. Ela não vai ser formada a partir da degradação da N-metil. Porque a gente sabe que é mais difícil, né? Dependendo do processo sintético que a gente for usar. Exatamente. Bom, esse foi o primeiro exemplo do primeiro grande grupo que a gente estava analisando as aminas. E tem mais exemplos dentro do artigo. Tem mais exemplos. Pode ler que tem bastante. Tem, acho que tem uns 8 ou 9 exemplos ao todo aqui. O paper é bem comprido. Inclusive, a gente não vai trazer todos os exemplos aqui para vocês, para não ficar um episódio muito extenso. Mas aí o Gabriel vai falar... Eu acho que é o Gabriel. Supondo que eu tô pensando aqui que a Valéria vai falar o último. O Gabriel vai falar o próximo, que é já de nitrosamina, né? Aí já do bicho-papão. Pode ir para nitrosamina. Pode ir para nitrosamina. Manda bala. Qual que é o segundo caso? Quer dizer... O segundo caso, coincidentemente, também é a N-nitrosomorfolina. Mas nesse caso, ela é realmente utilizada, né? Então, é um caso onde a gente tem 4 etapas reacionais e a morfolina, ela é adicionada na primeira etapa reacional. Ela é o material de partida. E eles estão considerando que potencialmente essa morfolina pode já estar contaminada com N-nitrosomorfolina. E também nada impede dela ser formada, dependendo, óbvio, do seu processo reacional, ela pode também ser formada durante a reação. Então, o que eles avaliam é se o seu processo é capaz de purgar a um nível aceitável, né, abaixo do limite aceitável, N-nitrosomorfolina a partir da primeira etapa e também avaliando todas as demais etapas. Então, de novo, eles fazem, a agência que enviou o estudo de purga fez um estudo e eles consideraram depois de avaliando as 4 etapas, eles consideraram um fator de purga de 1 vezes 10 à quarta é 10 mil. Isso. E esse limite, ele não que o limite não tenha sido aceito, não sei dizer também, mas o estudo em si não foi suficiente para garantir que o IFA
não vai estar com uma concentração de N-nitrosomorfolina abaixo do limite aceitável. Posso fazer um comentário rapidinho? Pode. É interessante para esse caso, eles, na hora de fazer as atribuições das etapas das operações unitárias, é reação e workup. A pessoa foi tão conservadora que ela nem destrinchou Exato. todas as etapas do workup. Ela falou, É o o workup workup. é uma Aham. coisa geral, independente se tem um monte de etapa ou não, para ser bem conservadora, para dizer assim, olha, eu estou olhando o meu processo ali no fino. Sim. E só no final ele separa o isolamento e a cristalização, porque realmente Concordo. vai chegar na etapa final. Aham. Isso aqui eu achei bem interessante. Sim. E aí, só um adendo, também outro adendo que o Gabriel falou, a gente se limita à explicação do que a agência interpretou com base no que eles Tá no escreveram artigo. aqui, tá? Então, a gente não consegue ter mais ou menos informação e depois a gente até vai falar, talvez no final, coisas bem interessantes sobre o que eles também falam adicional de outros exemplos que a gente acabou não mencionando. Pode ir lá, Gabriel. Então, eles chegaram nesse valor, fizeram a conta, ainda assim, utilizando esse fator de purga de 10.000, também fica abaixo do limite de 10% da N-nitrosomorfolina, mas não foi aceito. Então, eles tiveram que voltar para o teste confirmatório, ou então um teste mais robusto, né? E aí, novamente, foi feito um spiking de 3.000 ppm no início da reação. Então, quando o material de partida é inserido. Então, considerando... E eles já colocam isso no artigo. Eles colocam isso no artigo e falam, olha, não vai ter 3.000 ppm, vai ter, tipo assim, no máximo 1, 2, 3. Acho que eles giram em torno disso, inclusive. Mas eles deixam isso claro, né? Então, eles fazem esse estudo e ao final, se você puder me ajudar... Eles medem menos que 0,63 ppm. Isso. Eles chegam a um valor final. Coloca 3.000 E e lá tira no final 0,063. 0,063. São 63 ppb, né? Uhum. Isso. E ainda fala que isso significa menos de 10% do limite da nitrosamina que poderia ser, né? Do AI que poderia ser. Aham. Então, é muito pouco. Menos de 10%, né? Sim. Novamente, demonstra que o cálculo inicial ele já foi super conservador. Sim. E aí, quando você traz... Não é nem um cenário mais real, mas você joga lá em cima o conservadorismo, porque a gente está trabalhando com uma concentração inicial de 3.000 ppm de denitrosamina já, não é nem... Uhum. Vai ser formado ao longo do processo. Então, demonstra que o cálculo de purga, quando ele é bem feito, ele, de fato, ele é uma ferramenta preditiva que ela é uma ferramenta forte para ser utilizada para você justificar a ausência das doses da sua impureza abaixo do limite que é especificado para essa impureza. E a gente consegue ver isso justamente na hora que eles spikam e coloca lá em cima o nível. E ainda assim fica um limite muito abaixo dos 10% do limite para essa impureza. É interessante ver, desculpa, mas nesse caso é interessante ver que eles até falam, por exemplo, que a razão, né, a razão da purga fica maior que 100 e que isso suportaria tranquilamente uma opção 3, né, que geralmente quando está ali entre 100 e 1.000, opção 3, que significa que você tem que dar alguns dados para eles. Mas eles defendem aqui que a opção 4 poderia ser utilizada porque a abordagem foi tão conservadora que mostra que, assim, não faz sentido porque a quantidade no final é 0,063, mas eles deixam claro que essa opção 4 não foi utilizada e não foi ressubmetido para a agência como opção 4. Mas que poderia mostrar para o caso que como uma abordagem de avaliação de risco poderia ser utilizado, por exemplo. Mas novamente a gente está falando de nitrosamina. E aí na hora de novo, chapão. de fazer a escolha, não, vamos um passo atrás. Dentro dessa mesma linha de casos, o segundo caso que comenta, que eu também acho interessante a gente falar, é usando o DMF e triotilamina como solvente. E durante a reação, né, durante a formação do IVA, você tem uma... Vou colocar aqui para você falar. Você tem uma etapa de redução usando um borireto, que é também um scavenger. Então, ele também leva em consideração nesse exemplo. Por favor, você scavenger. pode ter... Por favor, scavenger. Porque o que é um scavenger? É um... Scavenger. Não é super-herói. É a Rachel do Star Wars. Não. Não é. Não é nem a Rachel. Se você gosta de Star Wars, deixa a gente saber. É a Rey do Star Wars, não. Scavengers são compostos que podem sequestrar outras
sequestrar outros compostos de forma que você não tenha reações laterais acontecendo durante a sua reação. Então, eu garanto que a reação que está acontecendo é a que eu quero e não outras, né? Não reações colaterais. E aí, como a gente tem essa mesma etapa, essa etapa também facilita a diminuição dessas mesmas impurezas. E aí, nesse caso, desse outro exemplo, eles levam isso em consideração também na purga. Mas, obviamente, eles conhecem o processo, eles têm acesso a todos os dados, mas ainda que você não tenha, quando estiver avaliando, né, você, analista, avaliando o DMF de alguém, ainda que você não tenha todas as informações sintéticas, o mínimo você tem. Então, você tem que saber identificar reagentes e condições e reações. Para eu pensar assim, putz, tem uma reação de redutor aqui. Será que isso vai fazer diferença na hora de levar em consideração a minha purga? Sim, vai fazer diferença. E você pode colocar isso dentro do seu escopo de estudo. Isso eu achei bem legal também. Né? Vai, continua. Eu acho que essas reações de redução elas são bem importantes, mas aí também é só um apanhado, né? Porque ela justamente é utilizada para você reduzir o grupo. Ela é utilizada para fazer, por exemplo, a anilina, quando você reduz o grupo nitro. Uhum. E aí, partindo do mesmo princípio, pode ser que ela reduza o grupo nitrosamina, né? Já que você falou desse exemplo, tem que completar falando da trietilamina, que é na última etapa. Que é na última etapa. E aí vem o risco que vem aqui reclamar, que o coração bate e tudo mais. Mais uma vez, também a gente está falando de uma amina terciária, cuja... Isso também. A gente sabe que a reatividade é menor, mas a gente também sabe que a trietilamina tem dietilamina como contaminante intrínseco. E quem trabalhou com solvente básico sabe que eles vão... esse tipo de impureza vai crescer. E ainda assim, eles fazem um estudo e conseguem perceber que essa dietilamina não vai entrar como um problema para o final, para você ver a ideia. Porque quando faz a medida, não tem. Mas é o mesmo caso que o anterior. A agência olhou o estudo teórico, falou assim, show, bem legal, mas eu gosto de estatística. Isso não está me dando uma estatística com porcentagem que eu quero ver. Vai lá e faz o skip test. Eles fizeram, né? Fizeram a contaminação e vai fazer a leitura no final e também não acha nenhuma das duas. O que comprova que a purga de fato funciona. Se você faz ela com todas as informações possíveis referente ao que você está olhando, mesmo sendo nitrosamina, ela vai funcionar. Não, até eu vou pedir para o Leandro colocar aqui depois as duas tabelas, tanto do NDMA quanto do NDE, que vocês vão ver que os valores calculados... Vai colocar assim, Leandro. Os valores que são gerados na purga são bizarros. É mais de 2.000 e a outra é 20.000 do fator predito de purga. Então, assim, realmente é... calculado, né? É, o calculado ali. É bem alto os valores que são encontrados. E depois, quando eles fazem o spike, eles observam que realmente elas não formam. Quer dizer, não são encontradas. São detectadas. E é interessante também que, como eles têm um método e tudo mais... eles determinam os limites, então eles sabem quanto que é o limite de detecção dos métodos deles. Então, esses limites são bem sensíveis. Aqui o limite, por exemplo, do NDMA estava 91 ppb, é bem baixo. Eu não acho que o do NDA é 84. É 84. É isso, né? NDA é 10 ppb. É 10 ppb? Uhum. Então, mais baixo ainda. Detecção, né? Limite de detecção. Então, assim, tá para pegar mesmo. Se o experimental deles estaria possível de encontrar, né? E mais uma vez, quando eles montam as tabelinhas de purga, eles estão sendo super conservadores, sem colocar reatividade em número 10 ou 100 e não levando em conta a volatilidade, que eu acho que é um dos parâmetros que é o mais mágico, né? Que você vai mais no chutômetro do que solubilidade. Esse é o parâmetro que a gente conhece bem, então a gente consegue trabalhar com ele, porque é NDEA e NDMA. Então a gente sabe como é a solubilidade dessas duas nitrosaminas. E de novo, a gente tem valores altos, e quando vai fazer o skip test, ou spikear, você descobre que não tem, essas moléculas não estão no produto final. Não, perfeito. Só que eu tô vendo aqui, na verdade, só fazer uma correção aqui, tanto os limites do NDMA quanto do NDA são 10 para os dois. O outro valor que eu falei é o quanto eles encontraram. Então é um limite bem baixo mesmo. E também lembrando que quando eles fazem o spike, eles estão sendo bem, eles estão assim, descendo a mão na spikeada, como o Gabriel disse, que eles falam que eles chegam mais de 2.000 vezes o valor, então eles estão adicionando 200 ppm. 200 a 400, né?
Então, assim, é muita coisa comparativamente ao que eles vão observar na vida real, que eles observam, como eu falei, 96, se não me engano, 91 ppbs. Mas isso é Então- confiar muito no processo. Com certeza. Porque se pra dar errado, né? Talvez eles já tinham feito e falaram, aqui, ó, vamos ver. aumentar, vamos ver até onde vai, né? Exatamente. Aí a gente usa o número mágico bonito, né? Parou aqui, né? Vamos fazer de trás pra frente. Exatamente. Bom, e aí a gente chega pro último exemplo, que seria... Esse é o pior, né? Esse é o pior caso, que aí eu vou deixar a Valéria explicar, que é nitrosamina no final mesmo, né? Que é onde o coração bate, assim, com Fora da boca. o ataque cardíaco chegando. É. Porque você tá na última etapa e dali não tem mais nada. É dali a embalagem, né? Basicamente. E aí você tem... E aí, ou você salva ou você salva. você tem uma amina precursora perdida no seu processo. E nesse caso, a gente não tem o nome dos compostos, né? Mas a gente chegou à conclusão que isso aqui é de fato um IFA, que eles também estão estudando. Então, você chegou nessa última etapa, você tem uma amina precursora que é com certeza uma secundária e condições para fazer a formação de nitrosação, para a reação de nitrosamina. E também tem, nesse caso, você não tem mais nenhuma etapa além dessa. E aí, vamos fazer o mesmo estudo. Vamos levantar a etapa como é, vamos dar uma olhada de como a molécula se comporta. E aí, para esse exemplo, eles fazem uma análise do processo um pouco mais ampla. Tipo, vamos levar em consideração mais coisa, né? Vai colocar aqui. Leandro! Não vamos ser tão conservador assim, vamos olhar ali quais são todas as coisas que a gente faz, mas ainda assim, a gente tem extração tudo junto, você tem o cake wash também tudo junto, não tem... E tem bastante parte que é né? Mesmo eles segregando em etapas a mais, eles não estão atribuindo nenhum tipo de... fator de risco adicional, porque é tudo Então, tipo... E você olha aqui na extração, por exemplo, a solubilidade 3. Exatamente. Aqui você dá para colocar um 10 de uma vez, porque você está fazendo uma extração, óbvio, a sua molécula tem que ser solúvel. Mas, ó... Quanto solúvel? Eu não vou dizer 1, também não vou dizer o extremo, então eu vou lá e coloco 3. De novo, na lavagem também, 3. Então, tem um cuidado em ser conservador, porque a gente só tem uma etapa para avaliar. E eu acho que aí entra uma coisa que você falou no começo, que é de conhecer a sua própria nitrosamina, no caso. Como eles estão fazendo, só para deixar claro, como eles fizeram no Mirabilis, isso aqui, o Mirabilis é padronizado. Eles têm fatores de solubilidade, eles têm fatores específicos de reatividade lá. Então, provavelmente, dada a característica da nitrosamina, o valor de solubilidade veio, assim, não tão... a Deus dará de colocar 10, porque aí vem um risco maior, então eles automaticamente preservaram para ser conservadores, né? Eu acho que nesse caso também é porque, como a gente está falando de um IFA, de uma nitrosamina derivada de IFA, então a gente considera que a característica físico-química deles vão ser semelhantes. Sim, não Eles vão até ser citam um NDMA versus IFA. Sim. Da vida. Perfeito. E tem várias coisas que você pode dar uma roubadinha, tipo, por exemplo, em secagem. Dá pra você dar uma roubadinha ali. Volatilidade. Mas aqui eles também não levam isso em consideração, porque se o IFA é a minha nitrosamina no futuro, a gente sabe que ela não vai volatilizar. Ela não vai evaporar. Então, eles colocam o dado de, a gente entende que tem essa passagem, mas a gente não pode levar ela em consideração, porque ela não vai contribuir positivamente. Ela é 1 e acabou. Né? No fim das contas, é 1 e acabou. E aí, quando faz o cálculo para razão, chega na tristeza que é 10, né? Ela não chega no valor que é bonito pra gente, que seria mais de 1.000. Nossa, 10... Lembrando que é o pior cenário das 4 caixinhas. Quem já viu a avaliação de purga para decidir a opção 4, tá lá na parte de baixo, dizendo, ih, lascou. Lascou, não vai ter o que fazer. Você vai ter que colocar mais estudo envolvido, ou até mesmo usar outra opção. Aí não tem muito para onde ir, vai ter que fazer o skip test, fazer o controle da nitrosamina em si. E aí o que o fabricante fez foi dar uma olhada também em todos os seus lotes e avaliar se essa nitrosamina aparece. E aí, de uma forma bizarra, né? Porque o controle está sendo feito. Ele chega a um valor de referência de 0,2% dessa amina, dessa nitrosamina, né? Mesmo depois de fazer 3 spikear, né? Vai spikear com 0,2, meio e 1% as amostras, para ver o quanto que mede no final. E chega com níveis de 0,2.
E aí, ó, o texto do grandão, tô meio perdido, onde tá? Ele encontra valores menores que 10% do que seria formado. Então a gente está dentro das mesmas características que a gente viu até agora. Independente da onde a gente esteja avaliando a nitrosamina ou a amina secundária, a gente está dentro do mesmo padrão. Fazendo um spike ou não, no final, o valor que você fazendo um spike, na verdade, o valor final que você mede é sempre menos que 10% do limite. Independente da onde você coloque a nitrosamina. Seja no começo do processo, seja no meio, seja no final. Então, entre essas três, sendo no final o que dá, o coração bate. No final, o nosso estudo de purga diz assim, não, você vai ter que medir. Né? Vai ter que medir. Porque o valor deu menos. E aí, quando você mede, no fim das contas, a purga também funciona. Porque você encontra valores menores. Então, ainda que o processo, o resultado do seu estudo de purga te diga, vai ter que medir, a probabilidade de, no final, você encontrar um valor que é menor do que aquilo que você esperaria de acima do aceitável é grande. Porque quase sempre você vai encontrar, no máximo, 10%. Então, o estudo te dá um preditivo de como se comportar. Nesse caso. Esse caso aqui, vai ter que fazer a leitura de qualquer jeito. Nos outros, poderia ser dispensado. A gente teria essa etapa toda sendo dispensada. Ainda tem um detalhe que ele fala, que ele cita aqui no final, os autores citam que muito provavelmente, principalmente nessa etapa, né, de purificação final, de cristalização, você vai estar trabalhando com uma água mais purificada, mais livre de nitrito ou de outros derivados de agente nitrosante. E geralmente eles deram um valor de 200 ppb, por exemplo, que eles falam que esse vai ser o nível máximo encontrado de nitrito, 200 ppb, só que a gente considera uma conversão de 100%, o que não vai acontecer também na realidade. Então, o estudo de purga, ele fica, quando você faz o estudo preditivo, ele acaba ficando um pouco desfavorecido. Sim. Porque justamente a gente está considerando um cenário absurdo que não vai acontecer, mas que tem que ser feito, né? No final das contas. Tem que ser conservador. Ele tem que ser conservador, porque nunca se sabe. Mas aí, novamente, o teste de spike, teste não, né? Quando eles fazem um spike de 0,2, 0,5 e 1%, fica abaixo do limite de 2%. Se não me engano, ele fala que é 1%, né? Em torno de 1% do limite aceitável, né? É verdade. Já é muito pequeno. É muito pequeno, Então, dependendo E eles tratam, acho que com 1.500, não é o limite, se não me engano? O limite do API, ou eu tô enganado? 7,5 ppm. Tá, mas eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui, só pra ter certeza. 1.500. Então ele tá considerando... tem que pegar a dose... Isso, ele tá considerando os 1.500, automaticamente ele transforma em ppm, e aí ele tá falando que fica 1% disso em ppm, então é muito pouco. Realmente mostra a eficiência da purga e do cálculo, apesar de a gente ter que ser conservador, porque de fato você olhou 10, você fala, ferrou. Começa a chorar aqui. Nesse a caso... lágrima forma aqui no cantinho e escorre bem devagar. Coração, mas... Quando você vai analisar de fato e você observa um resultado positivo. Uma coisa que eu queria dizer ainda sobre essa parte da nitrosamina, não desse exemplo específico, mas aí já falando de modo geral aqui do paper, é bem interessante que eles mostram, por exemplo, uma avaliação que a gente acabou não trazendo especificamente agora para a discussão, mas na etapa final de derivados que seriam derivados das sartanas, que é o caso mais famoso de todos. Então, se você caiu de paraquedas agora nas nitrosaminas, todo o problema de nitrosaminas ele se tornou relevante lá em 2018, 2019 por causa das sartanas, por causa da reação específica de formação do tetrazol, que envolvia grupo ciano com o nitrito. E aí, basicamente, eles neutralizavam uma reação com azida de sódio e tinha o nitrito ali no meio, e aí tinham resíduos de nitrito, e quando a reação acontecia, levava à formação de nitrosamina, porque utilizavam DMF. Então, DMF contaminado, a gente até falou do exemplo aqui do NDMA. E aí eles mostram esse exemplo que, inclusive, tem nitrito de sódio na mesma reação, na mesma condição, com uma condição super, super propícia, que é com HCl em meio ácido, e aí quando eles fazem toda a purga, tal, com as várias etapas, então tem etapas de purificação envolvida e recristalização, e aí fica muito bem descritinho, bonitinho aqui, todas as etapas, que eles foram conservadores, eles não foram necessariamente, tentaram
colocar uma solubilidade que não existisse. Eles foram conservadores, colocaram um monte de solubilidade 3 aqui, inclusive, no gráfico, e no final também dá certo, né? E aí a outra coisa que me chamou a atenção, antes da gente acabar, porque a gente falou bastante dos exemplos aqui, é que tem um questionamento de uma das agências aqui, em um dos casos que eles apresentam, que é no caso de amina, que a gente não falou, que eles estão tentando fazer a purga da amina para provar que não vai ter amina no final do processo, para que então eu não consiga, não seria provável a formação de nitrosamina com amina no final. E aí eles falam que eles tinham feito uma análise de risco, já submetido para a agência não concordou, não aceitou diretamente, utilizando modelo cinético, cálculo de purga, e mesmo assim não foi aceito. E aí vem aquela questão, claro, a gente não sabe como fez. Que a ciência é essa. Primeiro que a agência era essa, que a agência é essa, dado que muitas das pessoas que estão aqui nesse paper são as pessoas e os grupos que desenvolveram as abordagens, né, que construíram as equações e tudo mais. Então isso gera me gera uma sensação de caramba, que loucura, né? Por caramba, né? Que loucura! A gente já falou mais isso que loucura outras vezes de outras formas. E aí também me leva a crer, cara, a gente não tem informação sobre como foi feito o Risk Assessment, como foi apresentado os dados e tudo mais, mas parece que aí volta aquela situação de nitrosamina ser nitrosamina. Então, nitrosamina meu Deus, né? O que vai acontecer? Porque assim, se você tem o cálculo cinético, você tem a purga, aí você junta com outros cálculos estequiométricos, o que mais você precisaria ter numa avaliação de risco que faria você não ter que ir para uma análise de spike, por exemplo? Só deixando claro que aí eles fizeram análise de spike em 12 batches de 2 métodos diferentes e não encontraram, também não estava bem, o fator de purga estava bem mais baixo, estava acima de 1000, então assim, enfim. Isso me deixa um pouco preocupado, mas por outro lado também, como a Maria mesmo falou recentemente, o que a gente tem visto e ouvido da agência está bem claro, pelo menos parece que a Anvisa, não é, Maria? Está bem claro o que eles estão questionando e o que eles estão solicitando, o que eles estão pedindo, está bem claro ali. E a Anvisa aceita, né? Aparentemente. É só não Fazendo abusar. um pouco mais racional, né? Exato. Aparentemente. E é muito e outro ponto em relação a isso, o modelo de cinética, ele é hiperconservador, mas ele é conservador e ele é perfeito para IFA. Então, assim, quando você usa ele perfeito para IFA, ele deveria ser quase que mais uma vez, porque ele é conservador, ele extrapola vários limites, então ele deveria ser, se bem feito, e eu assumindo que está sendo bem feito, dado quem foi que fez, para mim é bem estranho e surpreendente imaginar que a agência foi bem criteriosa mesmo, com medo de falar, inclusive, da mina. A gente não sabe, só lembrando aqui, nesse exemplo, a gente não sabe qual é a mina, a gente não sabe qual que é o IFA, a gente não sabe qual que é a estrutura, porque de fato, não sabe qual é a agência. Não sabe qual é a agência, não sabe quem fez, a gente não sabe nada, porque eles colocaram só exemplos teóricos aqui, falando sobre as moléculas serem X. Então... Sabe o que esse paper me dá vontade de ver? Um banco de dados com tudo isso junto, em que eu pudesse consultar. Será que essa minha molécula aqui já foi feita por algum estudo e aprovada com valor? Mas será que as agências não têm isso? Mas tem pra elas, né? Mas seria, nossa, né? Poxa. É pra quem importa, né? Será que você podia... Tem acesso, né? Poderia me facilitar a vida? Porque aí eu olho a minha nitrosamina, igual a gente faz com o EMA, sabe? Olhar os limites. Já tem estudo de purga, esse estudo tá publicado, a minha estrutura bate, tá. Nossa, eu fico pensando que talvez as agências até tenham internamente, porque eles com certeza recebem essas informações. Ou deveria. Aí você faz o seu estudo parecido e faz o teórico, assim, olha, eu vi lá na lista da EMA, EMA, faça isso. Eu gosto mais de você do que das outras. Então eu gosto da Anvisa também. Mas a EMA é um nome... Eu gosto da Anvisa também, Mas a Anvisa é muito culpada. A Anvisa é muito culpada. A EMA tem mais tempo. Então, Emma, faça isso. Tem mais gente. Também. Aí eu podia fazer lá uma planilhinha pra gente consultar, pra olhar as moléculas que já existem, que já tem purga determinada, o estudo onde tá, pra gente poder bater o olho e falar assim, olha, fulano que tem ali o dado comprovado, considerou essas etapas, considerou esses parâmetros. Quando eu for fazer o meu, eu vou fazer a mesma coisa, baseado nesses parâmetros. Síntese não pode... Não. Pensando em compostos correlatos. Tá. Que a gente faz basicamente a mesma coisa. Pra não ficar assim, eu gosto de reatividade 100, mas a Maria gosta de reatividade 10. Você sabia que foi por isso que o Mirabilis surgiu, né? O Mirabilis surgiu Eu achei que fosse pra facilitar. Pra ionizar todo o processo de tentar tomada de decisão. Diminuir o máximo o viés de quem está fazendo, porque é padronizado. E aí
putz, quem acompanhou o início do Mirabilis porque ele tá hoje, gente, era muito diferente. Tem episódio Agora legal também. tá bizarro, porque é isso, eles começaram a incrementar todos esses parâmetros. Porque o grande problema de solubilidade e volatilidade, né? Esses são os dois grandes problemas. Sim. Reatividade é mais fácil de você ter uma ideia, então o viés seria menor. Mas solubilidade e volatilidade é bizarro. E aí, o Mirabilis tem isso assim, muito pré-estabelecido, porque eles usam um modelo para prever solubilidade. Experimentos que eles já fizeram para poder achar a solubilidade de moléculas mais drug-like e não só intermediários, porque intermediários até é mais fácil você achar informação, mas tem que ser informação coisa correta. Que você né? compra, por exemplo, né? Isso, exatamente. Em COA. E aí você não tem o risco de cair no interpretativo, porque eu tava Exatamente. interpretado de uma forma, o Gabriel de outra, e a mesma coisa, e ele reprova eu não. Então, por exemplo, em vez de ter a lista que talvez as agências poderiam ter, se todo mundo usasse o mesmo critério de definição, como estaria padronizado aí, Sim. seria menos, Vamos todo mundo usar o Mirabilis, então. talvez. Fica a dica, fica a Acho que as agências iam ficar felizes, assim. Com certeza. Até por conta dessa dificuldade de... Mas é interessante ver esse harmonização. ponto, porque aí mostra o quanto que é o viés e como que poderia Você ser tratado. pelo menos elimina mais É. esse daí. E aí fica realmente um dado científico. Exatamente. Você não fica defendendo o que eu acredito, né? Você tá defendendo o dado científico como deveria ser, né? Perfeito, perfeito. Acho que foi um episódio que a gente falou bastante. Falou de purga, falou de nitrosamina, falou de CHM7, falou de Mirabilis aqui. Falou de agência. Falou de agência. Amamos todas, tá, É. gente? Amamos todas. Ó o abraço calorado aqui, ó. Isso. Não, a gente trabalha para facilitar, né? A gente fica num intermediário aí entre a indústria e a agência. E aí, claro que quanto mais informação a gente tiver que deixe os dossiês, assim, mais harmonizados para as agências, melhor, né? É isso. Essa é a nossa função também. Quer mais alguma coisa mais para adicionar ou todos estamos satisfeitos? Do Eu Papeando. satisfeito, Primeiro o satisfeito. Papeando, eu acho, sem a Iris, talvez, que criou o nome da Papeando. Verdade, é. Talvez, acho que não. Não. Porque a gente Onde fez o do, que foi? a gente fez o do Zenit com eu e o Lucas. Mas A era gente- era um artigo, Papeando? Era um artigo, Ah, não era? Era, a gente Era- fez um que era. Ó, o Lucas me desmentindo Lucas, a ali. gente fez um que Eu- era, Lucas. Ao vivo. Eu lembro que foi o meu primeiro. Não era porque não tinha esse nome, mas a gente discutiu Será? um artigo. Era uma discussão de um artigo. Fica a dúvida aí. Era o meu. Imagina, gente, foi o meu primeiro Tá bom. podcast. Eu tenho que guardar isso na cabeça. Ou seja, Ó. Mágico. seja, Tá vendo? Tanto é que gostou. a Iris, Guardei Fica- tudo. a Iris está cada vez menos presente nos Papeanos que ela criou. Olha só. Que bom, como é. isso é um bom... Olha lá. Surgiu. Volta. E olha só, aí ele está sempre fazendo dupla com a mesma pessoa. Peçam duplas diferentes, gente. Ó, viu? Ó, eu não, pessoal que eu tá ainda não gravei com a Iris. Eu acho que tá não, vendo? não gravou com a Iris? Não, Eu acredito. só gravei com os meninos. Eu ia falar que tem que chamar a Carol Gracino, velho. Tava Tem que sumida. botar a Carol Gracino Tá que não sumida. vem. É. Tem que botar ela aqui pra gente fazer episódio com a Carol Gracino, certo? Concordo. Então aí. A Iris tá na forma de Ursíris aqui. Ursíris. Ursiris. Verdade. Então tá bom, gente. Mais uma vez, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês saberem quando a gente vai mandar. Tem muita coisa pra gente falar esse ano ainda. A gente tá aguardando, assim, tá muito na beiradinha pra gente postar um monte de coisa pra vocês que a gente tá aguardando pra trazer pra vocês. Então Vai não ter vlog, vai ter vai, vlog. não, vai ter muita breve. coisa. Então ativa o sininho pra vocês saberem que vocês vão receber Já não teve, né? Sei lá. todos os vídeos ou todos os conteúdos que a gente tá produzindo. É que que isso a aqui gente é produziu. temporal, né? Já Exatamente, teve? já Vai teve, ter? vai ter. É, Quando vai ter, sair? teve. Funcionamento. Já teve, fica aí. talvez. É. Nunca se sabe. Tem Já vlogs. Então, Tem vlogs. há pra- vlogs. deixa o like também lá, comentário pra gente, encaminha pro pessoal. Se você é da galera que não curte o YouTube, mas nos acompanha no Spotify, também vai lá, dá 5 estrelas pra gente, dá pra interagir, manda comentário, a gente consegue interagir com vocês e verificar. E essas perguntas nos dão novas ideias pra gente continuar fazendo os conteúdos e novos episódios aqui também. E se você não nos segue nas redes sociais, por favor, Pastelaria Podcast, YouTube, Spotify e agregadores de áudio da sua preferência. Spectra Soluções Científicas no Instagram e Spectra Consultoria no LinkedIn. E posso fazer uma coisa? E- Mandar um beijo para as pessoas que eu encontrei nos eventos que eu participei esses dias. Celeb. Celeb. Não se leve não, mas foi muito legal porque algumas pessoas vieram até mim e falaram, ai, nossa, nós somos... Ó, a Carol Graciano tá de prova. A gente escuta o podcast, olha lá, né, Lucas? Maravilhoso. o Lucas. Não, o Lucas fez um Ah, curso. que maravilhoso, o Lucas. O Lucas também é maravilhoso. Também. Maravilhoso.
porque essa acho que é a única forma da gente saber que está chegando, assim, né? Não adianta, a gente não mede cliques, não mede interações, a gente gosta de. Fale por tá bom? você, a meta do Lian O salário dele depende Essa é a meta do marketing, É. mas. Ela não mede cliques. Mas eu não. Então, é muito gratificante, assim, a gente saber que vocês estão aproveitando tudo isso que a gente faz com tanto amor, tanto carinho, com tanta dedicação e por vezes tirando Antes do de onde a happy gente hour, não tem só pra dizer, né? pra, Eu era ansiosa. pra levar pra vocês. Então, um beijão pra todo mundo que veio falar com a gente. E a último lembrete, acessa o nosso site lá, agora a gente tem um blog, vai ter bastante conteúdo, é a gente verdade. já está... A gente está produzindo bastante conteúdo, se vocês perceberem, é muita coisa ao mesmo tempo, mas acesse o blog lá, já tem conteúdo lá pra vocês, acho que essa semana ou semana que vem já vai ter conteúdo novo, certo? Sara, cadê a Sara? Ah, chama a Sara também pra vir pra frente, pode chamar a Sara, vocês não conhecem a Sara. Sara, você pode vir pra frente do episódio também. Dá um Vai ter beijo pros telespectadores. Vai ter conteúdo novo em breve, então assim, acessem, o link também vai estar na descrição, certo? Mais alguma coisa? Maravilha. Eu Não, tinha, mas eu acabou. esqueci. Acabou, muita coisa. Gente, então como o parceiro dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que a gente falou seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau! Tschüss! Valéria, dá recado pra câmera. Que recado. O que o Renato acabou de falar, o que o pastor dizia? O que o pastor Pastor, dizia? o que o pastor O dizia? pastorzinho dizia. O O que o Márcio? Amém, Senhor! O que o Márcio dizia? O Márcio. O que o pastor dizia? Chama a Valéria, vai lá, vai Não, mandar. peraí. Conforme dizia Pasteiro, que... Eu esqueci já. O acaso tá... Que o acaso favoreça as mentes preparadas, que qualquer coisa que a gente tenha dito aqui seja o acaso que você precisa. Uhul!